Fala pessoal do canal, tá começando aqui um programa especial pra gente falar de um título muito legal e que eu te garanto, cara, que se você ainda não deu uma chance, você vai encontrar aqui no programa de hoje alguma edição pra você se tornar um baconauta e começar a acompanhar a série Escafandro. Sim, título da UB Editora, que traz pra gente a cada nova edição uma história totalmente diferente da anterior, com grandes artistas nacionais produzindo materiais próprios para cada uma dessas edições, tá? Com uma peculiaridade muito legal da produção da revista, que ela é muito bem acabada, com um preço legal, a gente vai abordar tudo isso. E eu trago para vocês todas essas edições que eu vou mostrar, justamente porque a gente está indo agora para o ano 3, ou temporada 3, ou por que não, a caixinha 3 da UB Editora. A série está muito legal e aqui no canal a gente acompanha essa série desde o número 1, tá? Então você encontra aqui no Barbas reviews de todas as edições. Então, vou deixar os links de todas elas aqui embaixo. E aí, se você se interessar mais por uma ou outra, usa o link e dá uma olhada no programa completo, tá? Além do Barba ter review de todas as edições, o Barba, inclusive, tá nas edições da Escafandro. Sim, a gente tem o Barba aqui a partir da edição número 3. O Barba tá aqui também dentro da revista. Então, Escafandro e Pelas Barbas de Odin tem tudo a ver, tá? A série, no momento, é composta por 12 edições. Tá? Como falei para vocês, a gente está indo para o ano 3, a gente teve a conclusão agora do ano 2, temporada 2, caixinha 2, e eu digo caixinha porque a cada nova temporada sai uma caixinha colecionável para você guardar as edições que você comprar. Você pode comprar todas as edições, obviamente, mas você pode ir comprando as edições conforme te interesse, e a série permite muito bem isso. Tá? A gente tem a caixinha número 1, nem sei se ela ainda está disponível, tá? Mas essa daqui guarda as 6 primeiras edições em teoria. E depois veio a caixinha número 2. Essa daqui eu acho que você ainda consegue. E agora a gente está vindo para a próxima caixinha. A cada 6 edições, você fecha uma caixinha, fecha uma temporada da UB Editora, da Escafandro, e a gente inicia a próxima. Como a gente teve o lançamento de Nirput, que foi um lançamento bombástico, espetacular, que acabou de acontecer, a gente encerrou o ano 2, encerramos a caixinha 2 e agora a gente parte para a próxima, que em breve vai abrir campanha no Catarse e obviamente você vai ver toda uma cobertura aqui no canal. Então fica ligado que sempre pelas campanhas você consegue alguma coisinha a mais, consegue um valor melhor, consegue pegar um bookplate às vezes, consegue algum mimo a mais interessante que vale muito a pena você ficar ligado, tá? Mas o que importa é o seguinte: Escafandro tem como objetivo trazer pra gente quadrinhos de grandes nomes nacionais, quadrinhos bons, cara. Não só na parte de roteiro e de arte, não, tá? Mas quadrinhos com uma parte editorial, uma parte gráfica muito acima da média e com preço muito bom, tá? As edições sempre vêm publicadas numa média de 36 páginas de quadrinho, isso é variável, tá? Geralmente coloridas, isso também mudou com a última edição da Nirput, mas elas até a Nirput são todas coloridas e a premissa é que sejam coloridas sempre. É que ali foi um caso à parte que a gente já vai abordar. Elas vêm num capa-cartão com um material bem gostoso ao toque. E é um capa-cartão que ele não deforma porque você deixou em cima da mesa, tá? Então você abriu para ler e tal, na verdade ó, já veio abertinho, aí você deixou ali para ler e não leu. Amanhã, sabe, que às vezes essa daqui não entorta. Ela continua bonitinha. A gente tem aqui dentro essas 36 páginas em papel offset, coloridas, tá? As histórias, no geral, elas não têm um teor muito pesado, elas não são histórias que vão primar por violência, por cenas explícitas de nada, elas têm uma pegada leve, digamos assim, é uma história que dá para muita gente ler. Então essa é uma outra característica bem interessante, tá? E o outro ponto que é legal é que as escafandras, tirando o fato de que tem aqui o título Escafandro e que tem uma logo aqui embaixo que varia de acordo com o tema, com a temática, né, da história, elas não têm nenhuma outra indicação de que elas são uma coleção. Então, como não tem número, você pode pegar só as edições que te interessarem. Evita que você, caso você não tenha interesse por alguma ou por algumas, eu acho que você deveria dar chance para todas, mas caso você não tenha interesse em alguma delas, você pode comprar só as que te interessam. E não vai ter problema de, porra, eu tenho a 1, a 2, a 3, mas por a 4 e a 5, pô, minha série tá ficando feia, não me interessei. Não, cara, você pode comprar só as que você quiser. Então, essa é uma outra vantagem muito interessante, porque te permite ter a sua coleção da forma que você quiser. Ótimo ponto, vale muito ficar ligado nisso daí. Então, a gente também tem aqui como outro ponto em comum delas o fato de ter um escafandro escondido no meio da história, no meio da arte. Alguns são fáceis de encontrar, outros são absurdamente difíceis, mas a graça é você procurar também a cada edição
onde está o escafandrinho escondido, tá? E o melhor de tudo é que também elas têm em comum o preço, custa R$22, precinho bem acessível, tá? Pela qualidade do material, pelos nomes envolvidos, por todo o conjunto da obra, um quadrinho de R$22 é sempre algo bem interessante. Você encontra os quadrinhos da Escafandro e os outros títulos da UB Editora em ubeditora.com.br e ainda pode usar o cupom do Barba que dá 10% de desconto na sua compra, e é um cupom que não expira, tá? Então você usa dessa vez e aí mês que vem você se amarrou nas que você comprou e fala, pô, eu quero mais. Pode comprar e usar de novo, que vai valer de novo, tá? Então, Barbas10 te dá 10% de desconto lá no site da UB. Os links aqui embaixo dos programas, do cupom de desconto, tudo isso tá aqui embaixo na descrição do vídeo para você acompanhar, tá? Então, tem ali as caixinhas. A gente tá, então, na 12ª edição, que acabou de ser lançada, que é a Nirput. Ela fechou esse segundo ano. Eu vou mostrar todas elas para vocês aqui rapidinho. Lembrando que vocês podem voltar lá no link e dar uma olhada no programa mais completo, tá? Escafandro começou com essa edição aqui. Começou com O Vampiro de Laudo Ferreira. Então a gente já começa com um grande nome do quadrinho nacional. A gente tem alguns nomes aqui de peso, ganhadores de HQ Mix, gente que está há muito tempo no mercado, tá? Então ela consegue reunir alguns nomes muito legais para fazerem as obras. Então a gente começa com O Vampiro, que traz pra gente a adaptação de um conto, tá? Que é O Vampiro do Polidori. A gente tem o conto do John William Polidori, que seria o vampiro inicial de tudo. Esse conto foi escrito ali junto com a Mary Shelley, enquanto ela escrevia o Frankenstein. Toda a gênese do Frankenstein ocorreu numa noite lá num castelo, e o Polidori estava lá, e a partir dali isso foi desenvolvido, e depois, futuramente, o Bram Stoker iria usar esse conceito para fazer o Drácula, né? A partir dali, ele faz o Drácula. Então, o Laudo Ferreira faz essa adaptação, tá? Com a arte característica do Laudo, que é muito legal. E é uma história bem legal de terror com essa adaptação do conto. Material bem bacana, historinhas fechadas, tá? Ponto importante, que eu falei de tudo isso, e sim, as histórias são fechadas. Você vai pegar essa adaptação aqui, vai ler, vai se divertir, pronto. Fechou. História de terror, bacana. E essa premissa de adaptar contos é algo que acontece dentro da Escafandro. Nem sempre, às vezes, as histórias são totalmente originais, mas foi algo que entrou na esteira inicial. As primeiras histórias foram adaptações que foram muito bem, tá? A segunda edição é O Crime de Lord Arthur Saphir, que vem com um selinho aqui de humor. Pela capa você já vê que tem aqui alguma coisa diferente. E aqui, cara, a gente tem uma história extremamente divertida. Material adaptado do conto do Oscar Wilde, tá? E o Flávio Soares, vencedor de HQ Mix, grande nome do quadrinho nacional e tal, faz essa obra extremamente interessante e realmente, assim, divertidíssima, com uma paleta de cores bem legal, de um cara que vai numa cartomante, ele vai numa mulher dessas para ler o futuro dele, e ela diz, ó, você vai cometer um crime, você vai assassinar alguém. E ele fala, pô, mas peraí, eu vou assassinar alguém? Não é possível, não vou assassinar ninguém, eu não tenho interesse de assassinar ninguém. E ele fica com aquilo na cabeça e aí começa a entrar em desespero, ele entra em parafuso, porque eu vou casar daqui a tanto tempo, pô, e como é que eu vou casar e depois cometer um crime? Não, se eu tiver que cometer um crime, então eu vou cometer antes. Mas quem é que eu vou matar? Já que ela disse que eu vou matar alguém, então eu vou matar. Cara, é uma loucura, é um quadrinho extremamente divertido. Vale muito a pena, tá? A arte do Flávio é sensacional e esse ritmo de humor é muito bem desenvolvido. É uma ótima edição. Recomendo demais o Crime do Lord Arthur Saphir. A gente já veio logo de cara com duas edições bem diferentes e bem divertidas, duas adaptações muito legais. Porra, inaugurando muito bem o selo Escafandro. A terceira edição, cara, é do Marcel Bartolo. Então a gente já vai para outro cara que a gente vai... Cara, todo nome que eu for trazendo para vocês é um grande nome. Então a gente vai estar sempre falando, cara, fulano, pô, um grande nome, concorreu, venceu o HQ Mix, publicou 300 quadrinhos e tal. Todos os caras são de peso, tá? Marcel Bartolo adapta um conto do Machado de Assis. Então a gente tem aqui só porrada uma atrás da outra. E aqui a gente tem A Vida Eterna. É mais um quadrinho de terror, tá? Um quadrinho de terror. O Machado de Assis tinha essa veia, né, sobrenatural. Então a gente tem aqui, ó, um conto bem legal, com uma adaptação desse conto bem legal do Machado de Assis, com arte espetacular e com as cores sensacionais
do Marcel Bartolo, tá? É um quadrinho que vale muito a pena. Para você que curte adaptações literárias, vai encontrar aqui uma adaptação de um conto nacional, de um grande nome da literatura nacional, adaptado por um grande nome dos quadrinhos nacionais. Com essa capa, que é uma das que eu me amarro mais, cara, eu amo essa capa, tá? A Vida Eterna foi a 3ª edição. Finalmente, 4ª edição, a gente vai trazer A Marca da Liberdade, que é uma das histórias mais divertidas de todas. Porque aqui a gente tem uma grande aventura. Foi a primeira aventura da Escafandro, tá? A gente tem o selinho Aventura aqui, foi a primeira edição com o selo Aventura. A gente tem o roteiro e arte da Germana Viana. Vou voltar. Grande nome dos quadrinhos nacionais, publica várias obras sensacionais. E a gente tem as cores incríveis da Fabiana Signorini, tá? Um quadrinho extremamente divertido. É aventura no sentido literal da palavra. E como eu disse para vocês lá atrás, algum gênero, algum desses nomes vai te chamar a atenção. Você pode estar assim, tá assistindo o programa porque tu gosta dos programas do Barbie e tal, e tá assim, mas são adaptações aí de literatura e tal, eu não me interesso muito por isso, é o que? É um terror, é comédia e tal, não é para mim, Barba. Esse tipo de história não é o que eu quero ler, tá? Aqui, a gente tem uma aventura, cara, uma aventura com ritmo de Zorro mesmo. É Zorro e não é, tá? Ver a Marca da Liberdade traz pra gente uma grande aventura que seria talvez a inspiração inicial para a criação do Zorro. Tem todos aqueles elementos das histórias clássicas do Zorro e a arte da Germana é um absurdo, cara. É um absurdo. As cores da Fabiana estão muito bonitas e é uma edição muito legal. Aventura mesmo, com capa e espada, entendeu? Da época. Então aqui, ó, tem algumas coisas muito legais. Essa daqui é de longe uma das edições mais divertidas de Escafandro que você vai encontrar, tá? Então, se você quiser diversão e aventura, ver a Marca da Liberdade é essa edição. Agora a gente vai pro meu xodó, pra minha edição favorita. Já falei isso 350 vezes aqui e vou continuar falando. E aí a gente tem ali vislumbres de que no futuro vem mais por aí, tá? A gente vai pra Miss Hyde. Eu posso terminar aqui o programa e você não se interessar por nenhuma delas, tá? Mas se você lê quadrinhos de super-heróis, se você curte uma ficção científica, dá uma chance para Miss Hyde. Miss Hyde vai atingir o que você quer, tá? A arte do Rafael Dantas entrega muito do que a gente espera dentro do gênero heróis, tá? Entrega muito isso. E o roteiro do Luiz Carlos Souza, junto com a arte do Bernardo Spengler, amarram tudo de uma maneira sensacional, tá? Aqui a gente tem uma ficção científica, uma HQ de aventura e ficção científica com essa personagem, a Miss Hyde. Essa capa aqui é absurda, não só pela arte, mas pelas cores também. E aqui a gente vai ter essa caçadora de recompensas intergaláctica num mundo steampunk, na verdade num espaço steampunk, com trocentas referências à literatura e a um monte de coisa. E ela vai para uma missão secreta de pegar uma determinada caixa para levar para um determinado cara lá. Eu não vou falar absolutamente mais nada, tem um review mais completo aqui no canal, como eu disse. Mas, cara, eu vou mostrar a primeira... O quadrinho começa com essa página aqui. Pá! Espetáculo! Vou mostrar só a segunda que a gente não entra nos spoilers. Olha isso aqui. Cara, isso aqui é bom demais, tá? E Miss Hyde é uma personagem tão legal. O material tem tanto potencial que se você der uma olhada lá no Instagram do Rafael Dantas, você vai ver que ele tá fazendo os esboços e tá lá Miss Hyde número 2. A gente sabe que vem coisa por aí. Tá vendo o 3º ano da Escafandro? O que nos aguarda no 3º ano? Vamos ver que tem muita coisa para ser contada. Mas Miss Hyde é aquela imperdível assim de todas. Falei para vocês, todas elas valem muito a pena. Mas a dica do Barba é a Miss Hyde. Miss Hyde vai agradar todo mundo. Você só posso comprar uma, Barba. Compra Miss Hyde, que aí você vai... Porra, a qualidade realmente é muito legal, gostei. Vou começar a comprar as outras, tá? Então, Miss Hyde. A próxima, Escafandro, Viúva Veneno. É a primeira edição chamada Mistério aqui, com o selinho de mistério. E a gente tem, de novo, a Germana Viana, tá? Com o roteiro da Milena Azevedo. Aqui a gente tem uma história sobre serial killer, sim. E sobre uma serial killer mulher. Algo que não é tão comum dentro do mundo, mas do mundo dos serial killers, mas também existe.
E por que não uma história que se passa no Brasil, cara? Uma viúva veneno. Sim, uma mulher que vai ali aos poucos matando seus maridos, algo que já aconteceu algumas vezes. Existe uma inspiração aqui para essa história. Uma história bem legal sobre essa personagem. E a gente vai acompanhar o desenrolar da vida dessa mulher que não gosta de ficar casada com o mesmo homem há muito tempo, não. Material muito legal, tá? Uma obra com uma arte sensacional. Você viu que ela... Pô, Barra, mas você disse que a revista tem cores. Você me mostrou uma página que não tem cores nenhuma. Tem nos momentos certos, cara. Então, é uma obra que tem um diferencial muito legal, principalmente na parte das cores. A arte da Germana é espetacular, tá? E a Milena Azevedo faz um trabalho muito bom aqui no roteiro. Uma ótima edição também. E aí a gente tem aqui 2, 4, 6. As 6 primeiras edições que fecham o ano 1, a caixinha 1 da Escafandro. Vamos para o resto, vamos para a segunda parte, tá? Para o ano 2, que acabou de ser concluído, em grandíssimo estilo, a gente começa já com uma edição totalmente diferente de tudo que tinha sido publicado antes, e acho que dificilmente a gente vai ter outras edições tão fora da caixa quanto essa daqui, que leia isto antes que seja tarde. Até pelo título você já vê que a gente tem alguma coisa diferente, tá? Uma capa misteriosa, e a gente tem aqui mais uma das edições de mistério. Aqui é uma edição que traz pra gente um roteiro que não é para todo mundo, a verdade é essa, que tem uma proposta bem diferente. Eu achei muito legal deles trazerem esse quadrinho para cá, porque ele tá totalmente fora do eixo dos outros. É um quadrinho que tem uma história mais intrincada, é um quadrinho que vai te fazer refletir. Peraí, o que eu li aqui? É isso mesmo? Vai te gerar interpretações e possibilidades. E para quem quer realmente quadrinhos diferentes, esse daqui é o mais diferente de todos, tá? Aqui a gente tem o César Filho e o Jean Lins produzindo essa obra, que tem um quadrinho ali com uma arte meio comic, né? Ali algo bem simples, mas que daqui para frente, cara, vai trazer pra gente uma história com um grande mistério, tá? E que é um mistério pra gente que tá lendo e pra ele também. O menino acorda e não lembra direito alguma coisa que aconteceu. Ele vai tentar descobrir isso e a gente vai ficando tão confuso quanto ele. Dá uma olhada no review que eu fiz desse material e se tu quiser ler um HQ fora da caixa, dá uma olhada nessa daqui, tá? A próxima foi um lançamento ali em dose dupla no fim do ano passado, que foi o Pássaro Azul e o Flautista de Hamelin, tá? Vou falar um de cada vez. A gente tem o Pássaro Azul da Roberta Cirne, uma artista que produz materiais com uma arte de aquarela, com umas telas muito diferentes. Em relação à arte, essa daqui tem o toque mais diferente das outras, justamente pela proposta, pelas canaletas do quadrinho. É uma arte toda pintada. E aqui a gente tem a adaptação de um conto que depois virou uma peça, e depois adaptações para filme, do que seria um dos primeiros contos de fadas. Mas da época que os contos de fadas não eram tão felizes e tão bonitinhos assim, tá? Pássaro Azul é um grande clássico que traz pra gente a história de dois irmãos que de noite ali são acordados por uma fada que fala: vocês têm que achar o pássaro azul da felicidade. Eles vão se meter numa jornada por reinos mágicos. E, cara, é uma história bem bizarra, cara. É um negócio bem diferenciado mesmo. E a arte da Roberta Cirne também é bem diferente. Olha essas páginas, olha essas cores, tá? Então, se você quiser um quadrinho realmente diferente de todos os outros, principalmente na parte estética, é esse daqui. Então, se você curte uma obra diferente, o Pássaro Azul é essa obra para você. Beleza? Então, fechada mais uma. E agora a gente vai pro humorzão, tá? Essa daqui é de fantasia, tá? Esqueci de mostrar para vocês. Esse aqui é o selinho fantasia da Escafandro. Agora a gente volta pro humor com ninguém mais, ninguém menos que Marcati, cara. Marcati fez um trabalho absurdo aqui. Marcati é um artista absurdo, né? O cara bem underground com essa arte dele que única. Aqui você olha e você fala: cara, isso aí é humor puro. E é sim um quadrinho de humor, trazendo pra gente o conto do flautista de Hamelin, né? Que pega os ratos da cidade tocando a flauta e leva eles embora. Existe uma história por trás disso que eu não sabia. E aqui ele tenta usar não só a questão do conto, mas também pegar um pouco dessa história real ali, desse fato, e trabalhar em cima disso. Obviamente tem os toques de humor, tem a arte sensacional dele, as cores são espetaculares. Essa daqui é uma capa extremamente animada, assim, bonita. Acho essa capa aqui
top uma das melhores de longe da série Escafandro, tá? E uma edição de altíssimo nível, tá? Recomendo muito que vocês deem uma chance. Olha aqui, tá? Então, se tu curte humor, se tu curte o trabalho do Marcati, saiba que tem uma edição do Marcati aqui na Escafandro, na Ultimato do Bacon, beleza? Então, Flautista de Hamelin por Marcati é totalmente imperdível, como todas as outras. Em seguida veio uma pré-venda em dose dupla. A gente teve o lançamento de O Mosaico junto com Cosmogonia. Foram duas histórias que saíram numa pré-venda simultânea, tá? E é algo que deve acontecer outras vezes, mas essas duas saíram recentemente. Tem review aqui no canal junto com o Pássaro Azul, tem um programa em dose tripla aqui no canal. E trazem propostas também bem diferentes do que a gente viu antes. A gente começa com O Mosaico, que é do selinho Ficção Científica, e traz pra gente o roteiro do Luiz Carlos Souza, que já tinha trabalhado na Miss Hyde, então tu já se amarrou no trabalho dele na Miss Hyde, pega o Mosaico. E a gente tem a arte do Lucas Rebelo, que faz um trabalho muito legal, que também está muito diferente das outras propostas, tá? Tanto na parte da arte em si, como na questão das cores. O quadrinho tem sua própria identidade visual. E o Mosaico traz pra gente essa história que lembra muito o Círculo de Fogo, aquele filme Pacific Rim, dos robôs lutando contra monstros gigantes. Lógico que aqui a gente tem uma história bem curtinha, e o foco principal dela não é exatamente essa luta, tá? Mas é um relacionamento familiar. A gente tem um irmão que está salvando o outro de um robô que está todo quebrado lá e está ferido, e aí os dois robôs ali estão um salvando o outro, e eles, no meio desse caos contra esses monstros e tudo mais, existe uma questão ali para ser resolvida. Uma ótima obra que tem camadas e que vale muito, tá? Mosaico, mais uma excelente edição da Escafandro. Finalmente, a edição Cosmogonia, que foi a primeira edição que veio com mais páginas, tá? Wellington Serbeck e Bia Donato trazem essa obra. O Wellington é o autor de Histórias Gerais, um quadrinho muito famoso que a gente tem por aqui. E a Bia Donato faz uma arte bem única para uma história extremamente complexa. Aqui a gente tem, na verdade, toda a descrição da origem do panteão grego, trazendo para a gente desde o início do surgimento do caos e de Gaia, até finalmente Zeus tomar conta de tudo, derrotando os titãs e, né, gerando a sua prole imensa e gerando o panteão que a gente conhece. Algo para quem é fã de God of War vai curtir bastante, tá? E ela consegue trazer, ilustrar isso com uma arte com cores muito legais. Ela ilustra toda essa história que é extremamente complexa. Cara, é um negócio que é meio de você lendo, você fala, cara, é muita coisa. Quem é filho de quem? É um caos. E é uma história louca demais. Essa história desses deuses gregos. O cara tinha os filhos dele, os deuses, ele ia comendo porque ele tinha medo de perder o poder. E os filhos estavam lá vivos dentro da barriga dele. Ela conseguiu ilustrar isso de uma maneira extremamente assertiva, tá? É uma história totalmente expositiva, não tem balões de diálogo. O material vai ser todo narrado pra gente. E essa daqui é a primeira edição com mais páginas. Porque além dessa história ser muito grande, e ele tá um super resumo que funciona muito bem, no final a gente ainda tem todo o panteão grego ali, todo o panteão grego mostrado pra gente aqui, ó, aqui nessas últimas páginas. Então, com um rápido resumo ali de cada um deles. Então, uma edição bem legal e bem, como sempre, cara, todas as edições é uma diferente da outra. Você viu? As propostas são únicas. É uma completamente diferente da outra. E agora a gente tem, para fechar com chave de ouro, a última edição do segundo ano, né? A gente tem a Nirbut do Mozart Couto. Mais um nome absurdo nos quadrinhos nacionais. Então, estamos falando do Mozart Couto, que veio com uma edição ultra caprichada. A gente tem que levar em conta também, a gente tem 2 anos já da UB Editora, então a gente está num momento diferente. Essa edição aqui veio com um acabamento absurdo, tá? Ela veio com um efeito de brilhar no escuro, sim. Essa capa brilha no escuro, cara. Essa parte branca toda fica aquele verdinho fosforescente, você apaga a luz. Então, é uma edição totalmente diferenciada. Ela tem mais páginas também. É uma história um pouco maior, tá completa, mas é uma história um pouco maior. É uma história em preto e branco. A arte do Mozart Couto
tem um nível de detalhamento ali, ela funciona muito com preto e branco. Mozart Couto é um cara que começou a carreira e trabalhou por muito tempo no terror, nos quadrinhos de terror nacionais. Então, é um quadrinho de terror com o roteiro dele e, porra, ficou espetacular sendo em PP, tá? Então, olha essa página aqui. Acabou. Comprou, né? Tu não comprou ainda? Comprou. Já tá agora procurando a edição. Talvez quando você tiver assistido esse vídeo, essa edição ainda não esteja disponível no site da UB Editora, mas aí você vai segurando ali a ansiedade porque ela vai chegar, tá? E aqui a gente tem uma história de terror que se passa numa Londres do século XIX e que envolvem vampiros e lobisomens, bastante violência, uma história de terror mesmo, clássica, com toda a cara de quadrinhos de terror nacional dos anos 70. Material muito, muito legal. Como falei, talvez essa daqui você ainda não encontre, porque a campanha acabou tem pouquíssimo tempo, esse material está chegando para os apoiadores, e aí depois que todos os apoiadores tiverem, tudo tiver resolvido, o material entra à venda no site da UB Editora, e aí você pode garantir a sua. Mas o que importa é o seguinte, viu todas essas 12 edições totalmente diferentes e espetaculares? Se interessou por algumas, né? Ah, com certeza, uma pelo menos, duas, você se interessou. O que você vai fazer? Dá uma chance. Dá uma olhada lá no site, conheça o site da UB Editora e garanta uma das suas edições de Escafandro. Eu te garanto que você vai curtir muito o material e você começa a acompanhar a partir de agora, porque ainda dá tempo. Todas elas ainda estão disponíveis. Você pode ficar com a sua coleção bonitona, com as suas caixinhas espetaculares, tá aqui, pá, com as suas caixinhas espetaculares para guardar a coleção e começar a acompanhar a partir de agora, mesmo que não sejam todos os números, mas todos os números te interessarem. Em breve está vindo aí a primeira edição da terceira caixa, né? A 13ª edição, primeira edição do terceiro ano, e vem coisa boa por aí, cara. E tem muita coisa boa ainda para sair nessa série Escafandro, tá bom? Dá uma chance, dá uma chance. Você já começou a ler Escafandro e os materiais da UB Editora? Escreve para mim o que você achou do programa, o que você acha das edições, o que você acha da série em si, tá? Então escreve aqui pra mim. Não se esqueça de deixar o like. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Espero que você tenha curtido o programa. Espero que você volte mais vezes. E eu espero também, cara, que você vá assistir os reviews de cada uma dessas edições. Deixa o like, deixa o comentário lá e use o cupom BARBAS10 e compre as suas também. Não esqueça de se inscrever no Insta do Barbas. E foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, um programa totalmente especial. Escafandro, da Editora Ultimato do Bacon. Um abraço e até a próxima.